Bom, então o nosso assunto vai ser depressão, né? Distúrbios do humor. A gente vai começar falando dos distúrbios do humor. Então, o primeiro vai ser depressão, que é hoje, como eu falei anteriormente, uma pandemia, né? Digamos que ela comete um número bem maior, né? Uma prevalência bem maior em mulheres, 20% dos casos serão mulheres e apenas 12% serão dos homens. Porém, elas são muito mais graves no homem, porque o homem acaba não desabafando, omitindo sintomas. Às vezes o próprio comportamento do homem é um comportamento que as pessoas acabam não entendendo, acham que é o jeito dele, que ele é assim mesmo, que não é depressão e tudo mais. Então, e a gente tem que tentar ficar aí de olho, né? Porque no homem realmente geralmente ela é um pouco mais letal, tá? Bom, então, já que a gente está falando de transtorno do humor, né? A gente pode dizer que são perturbações mentais, onde o principal sinal ou característica é a alteração do humor ou do afeto, né? Então, no caso da depressão, ela pode estar associada ou não a uma ansiedade, né? E ela é caracterizada assim como um transtorno de humor. Geralmente, esses transtornos do humor são recorrentes, né? E geralmente esses episódios estão relacionados com fatores estressantes. Eu vou mandar para vocês depois o link de um artigo que saiu numa revista recente agora, falando da questão da depressão e da ansiedade em profissionais de saúde, né? Como eles estão vulneráveis a essa situação, principalmente em casos de pandemia, como a gente está vivendo hoje pelo coronavírus. Esse estudo foi feito lá na China com enfermeiros, médicos, profissionais da saúde, mas mais enfermeiras e mulheres principalmente, falando justamente da questão da depressão, né? Como é que isso pode afetar esse indivíduo. Então, tem dados bem interessantes. Aí eu vou mandar o link para vocês depois para vocês lerem, tá bom? Bom, quais são os transtornos do humor que a gente tem aí no CID-10? Então, a gente tem o F30, que é o episódio maníaco, né? O F31, transtorno afetivo bipolar. F32, a depressão, o episódio depressivo, que a gente vai falar agora. Os outros transtornos a gente vai falar no decorrer das aulas aí. O F33, que é o transtorno depressivo recorrente também, que a gente vai abordar hoje. O F34, que são os transtornos persistentes do humor, que é a ciclotimia e a distimia. E o F38 são outros transtornos de humor, que são chamados de episódio afetivo misto, tá? Então, a gente vai verificar esses aí, todos a gente vai conhecer, todos a gente vai abordar, e hoje, especificamente, a depressão. Bom, o que é depressão, né? A gente pode dizer que a depressão é um problema médico grave, né? E altamente prevalente na população em geral, tá? De acordo com o estudo epidemiológico, a prevalência da depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. Isso falando de pessoas da comunidade, tá? É claro, quando a pessoa está internada ou idoso em casas em instituições de longa permanência, isso aí acaba tendo um aumentinho, né? Como eu falei para vocês, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente tem aí 10,4%, né, de depressão em atenção primária, tá? Isoladamente ou associada a um transtorno físico. De acordo com a OMS, a depressão ela está em quarto lugar entre as principais causas de falta mesmo, né, de profissionais, né? E isso acaba criando um ônus aí para as empresas, porque o paciente depressivo ele acaba não tendo vontade de levantar, de tomar banho, de trabalhar, porque está ligado diretamente ao humor, né? E humor, a gente já falou sobre isso lá atrás, lembram? Lá atrás, quando a gente falou de idoso, o humor é motivação mental, né? Então, motivação necessária para executar processos mentais. Se eu não tenho motivação, eu não consigo fazer absolutamente nada. Até porque a vida é feita de motivação, né? A minha motivação pode estar relacionada a vários fatores, né? Bom, então, representa aí, como eu falei, 4,4% dos ônus acarretados por todas as doenças durante uma vida, né? E ocupa o primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida, o que significa que este indivíduo pode sim se tornar incapacitado.
Geralmente, é comum o aparecimento da depressão a partir da terceira década de vida, mas pode começar em qualquer idade, tá? Então, a gente acredita que a gente tem aí uma prevalência de 20% para mulheres e 12% para homens, tá? Bom, então, a depressão, como eu falei, ela afeta aí 340 milhões de pessoas em todo o mundo, né? Então, é muita gente, se você for pensar aí, em alguns países o índice de depressão é bem maior. Alguns estudos dizem que em países onde é muito frio, né? Onde as pessoas não conseguem muitas vezes sair à rua para ver o sol, né? Essa incidência é bem maior. E assim, vamos pensar em nós mesmos, né? A gente está aqui em quarentena, a gente está aqui, né, em casa, fazendo home office, estudando em casa, muitas pessoas não estão saindo. Imagina aquele idoso que está proibido de sair mesmo, né? Como é que a gente fica quando a gente não sai para a rua, quando a gente não tem acesso, né, a outras pessoas, a socialização? Então, realmente, em países mais gelados, isso é mais comum. Então, a prevalência da depressão é de 2 a 3 vezes mais comuns ou mais frequente em mulheres do que homens, como já falei. O período que a gente vai ter uma maior ocorrência, uma maior incidência, é dos 25 aos 30 anos. E a prevalência dos 30 aos 44 anos, tá? 0,4 a 2,5% das crianças e adolescentes podem apresentar episódios de depressão. Isso é um problema também, porque às vezes está muito associado à questão genética, né? E a OMS projeta que a depressão, sim, atualmente é um problema de saúde pública, né? E grave, né? A gente pode dizer isso. Então, vamos saber aí quais são os sinais e sintomas da depressão, né? Então, tristeza, ansiedade, aborrecimento, preocupação, culpa, sensação de não ter valor, a pessoa se acha desvalorizada totalmente, irritabilidade, desesperança, alterações repentinas de humor, o paciente está bem, daqui a pouco ele muda o comportamento, ou fica agressivo, ou fica irritado, ou fica muito triste. Sensação de que nada dá prazer, né? Sensação de distanciamento emocional das pessoas. Isso é uma característica muito comum, porque ele acaba tendo o que a gente chama de isolamento social, né? Ele não quer mais conversar, não quer mais sair para a rua, não quer ir para shopping. Sentir-se só também é outra característica que a gente vai encontrar aí. Então, ele pode até estar acompanhado, cheio de gente dentro da casa dele, mas ele vai sentir vai ter uma sensação de solidão, insatisfação com a vida no geral e a sensação de vazio, que é o que acaba aí machucando mais, né? Outra coisa, perda de peso sem dieta ou aumento. A gente tem esses dois extremos, né? Ou ele acaba engordando muito, porque ele acaba compensando com a comida, né? A tristeza que ele tem, ou ele acaba não comendo, né? E aí, sim, acaba aí ocorrendo outras comorbidades para ele, tá? Diminuição ou aumento do apetite quase todos os dias. Então, geralmente, como eu falei, não vai comer ou vai comer demais. Insônia ou hipersônia, né? Ou hipersonia, que é a necessidade de dormir muito, quase todos os dias. Geralmente, o que a gente tem aí na prática é que esses pacientes, eles acabam não dormindo de dia, porque dá aquela aflição, né? Ou, desculpe, ao contrário, não dormindo à noite, porque o dormir daquela aflição, aquela sensação de vazio, ela piora, e acabam dormindo de dia. Ou alguns, de fato, não conseguem dormir, tá? Alguns têm um sono profundo e não querem levantar da cama, então a gente percebe aí que ele não quer trabalhar, ele não quer interagir com o outro, e aquele sono profundo, a vontade só de dormir, não sair da cama. Pode acontecer também a inibição, né? Já não ligar muito mais para a aparência física, cabelo crescendo, barba, se for homem, né? Lentidão de movimentos, muitas vezes por conta mesmo da própria patologia. Alguns apresentam episódios de agitação, né? Náuseas, alterações gastrointestinais, também por conta, às vezes, da mudança da dieta ou alteração da dieta. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias, que isso é uma característica, sim, da depressão. E irregularidades no ciclo menstrual, no caso das mulheres, né? O que a gente pode falar também é que as principais causas de depressão estão associadas à genética, né? Então, estudo com famílias aí de gêmeos e adotados indicam a existência de um componente genético, né?
Estima-se que esse componente represente aí 40% da possibilidade de desenvolver depressão. Então, essa questão genética é muito importante, porque ela acaba aí repercutindo na presença. E eu vou falar uma coisa para vocês, no meu ponto de vista, eu acho que a questão genética é muito mais difícil de tratar, né? Porque já é uma falta da química que já nasceu com isso, né? Também tem a bioquímica cerebral, que seria outra causa de depressão, que há evidências, basicamente, que a deficiência de uma substância chamada serotonina, né? A gente já falou sobre isso também lá no semestre passado, quando a gente falou de depressão no idoso, né? Que é o neurotransmissor do humor, né? Ele vai estar diminuído em pacientes em portadores de depressão. Então, a serotonina, a outra noradrenalina e a dopamina. Esses neurotransmissores estão envolvidos aí na regulação da atividade motora, do apetite, do sono também e do humor. Então, é importante que a gente também, quando a gente for atender um paciente, quando nós estivermos ali com um paciente com sintomas depressivos, identificar realmente a causa, se a gente conseguir, para que possa encaminhar esse paciente, né? E eventos vitais, né? Então, eventos estressantes, eles podem desencadear episódios depressivos aí, naquelas pessoas que têm uma predisposição genética para desenvolver a doença, tá? A gente também tem, né, alguns fatores de risco que vão poder contribuir para a ocorrência dela. Então, por exemplo, história de depressão na família, transtorno psiquiátrico relacionado, estresse é outro fator que acaba interferindo bastante, ansiedade crônica. Na mulher, né, lembra, pessoal, TPM, menopausa, que são as disfunções hormonais que também vão desencadear o processo depressivo. Dependência de álcool e drogas ilícitas, a gente falou de álcool lá atrás, a semana retrasada, antes da gente ter essa paralisação por conta da pandemia, a gente já falou sobre drogas e álcool, né? Traumas psicológicos também, às vezes um trauma que aconteceu na infância, violência, alguma coisa do tipo que possa desencadear esse episódio. Perda de um ente querido, né, precocemente. Doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas, neoplásicas e outras doenças que podem também trazer um transtorno depressivo. Você pensa lá, você é um cara que está lá, uma pessoa, uma mulher, um homem, né, que está convivendo normalmente na sociedade, trabalhando, né? Você está trabalhando, você está produzindo, né? Você está consumindo e de repente a pessoa tem um AVC ou um AVE, um acidente vascular encefálico, e fica hemiplégico, ou seja, perde os movimentos de um lado do corpo. Em alguns casos até perde os movimentos do corpo total, né? Que nesse caso aí depende de onde vai haver a lesão aí pelo AVE. O que fazer? Numa hora você está ativo, na outra você está doente, né? Incapacitado. Realmente é uma situação que pode levar, sim, à depressão. Outra coisa que também acaba levando à depressão são os conflitos conjugais, né? Você tem um relacionamento com um parceiro e, de repente, esse parceiro começa a discutir, a brigar por coisas bobas e tudo mais, e aí vem a ocorrência aí da doença, né? Ou às vezes você gosta demais do parceiro, o parceiro quer se separar e você acha que não vai viver sem. Então, isso é um problema sério, né? Eu sempre falo para vocês, queridos, o amor é lindo, mas o que mata é a falsidade, né? A mudança e também outro fator que acaba aí também sendo um fator de risco para depressão é a mudança brusca de condições financeiras e desemprego, né? Então, a pessoa está lá produtiva e, de repente, ela fica desempregada, né? O que ela vai fazer, né? O que ela vai fazer da vida dela? Esse é um problema também, tá? Então, vamos lá. Quais são os sintomas de depressão? Então, a depressão, sintomas mais comuns é apatia, perda de interesse, retardo psicomotor, que piora de manhã, baixa autoestima, desesperança, culpa e medo, tá? Associados à dor, fadiga, alteração do sono, né? Problemas gastrointestinais, alterações do apetite, tontura e fraqueza. Outra coisa, para ser depressão, deve haver o que a gente também falou no semestre passado, anedonia. O que é anedonia? A anedonia é incapacidade. Anedonia. Nossa, ficou feio pra caramba, hein? Deu pra entender aí, gente? É a incapacidade de sentir alegria. A anedonia é quando você não consegue sentir alegria, né? Você
Por mais que alguém fale, oh, você ganhou na loteria. Olha, o seu marido é o Brad Pitt. Ah, esse sou eu, gente. Se alguém fala que meu marido é o Brad Pitt. Nossa Senhora. Só que não, tá? Fazer o quê? Cada um tem o que merece, né? O que diz o ditado. E aí, desculpa aí, tá, gente? Vamos continuar. Tô pensando que eu tô na sala de aula, sabe? E aí também a doença física, dores no peito, cansaço, tensão muscular e dores abdominais, que são características também que vão contribuir para um diagnóstico depressivo. Então, esses são os sintomas mais comuns aí da depressão, ok? Então, sintomas comportamentais, né? Crise de choro, isolamento, ficar fechado em casa, que é o que eu falei para vocês, isolamento social, evitar novas atividades, ataque de raiva, né? Inércia, perda de interesse pela aparência física, começa a se descuidar, não quer colocar uma roupa bonita, quer ficar de pijama, né? Ausência de realização de atividade que dava prazer, de repente fazer uma academia, ir ao shopping, ao cinema, essa pessoa perde a vontade de fazer isso, né? Incapacidade de lidar com tarefas diárias também é uma outra característica, diminuição da capacidade de atenção e concentração, memória, tomada de decisão também, além do consumo de álcool e drogas e comportamentos de automutilação. Sim, alguns pacientes podem apresentar comportamentos de automutilação, tá? Em relação ao pensamento, né, o paciente vai apresentar o pensamento falho, né, ele não consegue completar um raciocínio, ele vai ser altamente crítico, geralmente um pensamento que não consegue melhorar aquela condição, só pensamentos negativos, né? Pessimismo em relação ao futuro também é outra característica, pensamentos sobre a morte e ideação suicida, perda de confiança e autoimagem negativa, ele se acha feio, se acha estranho, pensamento que ele se odeia, né, que ele não gosta de si mesmo, e pensamentos enviesados também, não, ou seja, contraditórios, né? Então, a gente classifica a depressão aí de acordo com o CID-10, né? Essa classificação está no o CID-10, que a gente chama, ou então a gente também pode encontrar esse diagnóstico no DSM-4, que é um tipo de um manual diagnóstico de psiquiatria, tá? Ele se encontra também lá nesse DSM-4. Então, de acordo com o DSM-4, a gente tem algumas classificações aqui. Então, vamos lá conhecer um pouco, né? Então, a gente tem o transtorno depressivo maior, que é a depressão propriamente dita aí, né? Aonde você, na aplicação de escalas de avaliação de depressão, ele tá aí com a pontuação mais alta, né? Então, a gente tem ali como sintomas humor depressivo ou diminuição do interesse ou prazer por mais de 4 semanas depressivas, tá? Então, não é algo que eu fico depressivo uma semana porque eu não tenho dinheiro para pagar conta, entendeu? Eu até fico sempre, né? Porque a gente, no final do mês, a gente nunca tem dinheiro para pagar conta, né? Mas eu tô falando de mais de 4 semanas, algo que persevera, tá? O critério de tempo geralmente é mais de 2 semanas e os subtipos são melancólico, atípico, psicótico, catatônico e pós-parto. Trabalhei muito tempo pronto-socorro e vi muita depressão puerperal. E é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Inclusive casos da mãe até. Existem casos emblemáticos aí, casos nos Estados Unidos, que a mulher teve 5 filhos, o marido era um funcionário da NASA e ela matou os 5 filhos afogados na banheira. Então é um problema sério, né? Ela tinha depressão pós-parto e ninguém percebeu, né? A gente chama de depressão puerperal. E aí a gente tem também os subtipos, né? De acordo com a evolução. Crônico, recorrente, sazonal, episódico ou único. O sazonal foi o que eu falei para vocês, né? O sazonal está associado geralmente aonde a pessoa mora, né? Lugares frios a incidência é maior, tá? O transtorno distímico, a gente considera humor depressivo ou diminuição do interesse ou prazer por mais de 2 semanas depressivas, né? Nesse caso, o paciente vai ter aí critério temporal maior que 2 anos e o subtipo dele é atípico, tá? No transtorno depressivo devido a uma condição médica ou induzido por substâncias, o que o paciente vai encontrar? O humor depressivo, que é o que caracteriza a depressão. O critério temporal seria a correlação com a condição médica ou uso de substância. No caso, como eu falei para vocês, o paciente teve um acidente vascular encefálico, né?
paciente com Parkinson, lembra que a gente falou que o paciente com Parkinson pode desenvolver depressão? Então, é outro aspecto aí. E o transtorno depressivo menor, que é o humor depressivo com mais 2 manifestações depressivas. Nesse caso aqui, esse paciente, ele pode ter aí, além da depressão, outros sintomas, né, associados a transtornos de humor, tá? Geralmente dura mais de 2 semanas, tá? Então, o que é caracterizado depressão de acordo com o CID-10? Então, sintomas: humor deprimido, como eu falei para vocês, anedonia, que é o humor deprimido ou a incapacidade de sentir alegria, ela é uma característica que deve estar presente, sim, para que se dê o diagnóstico de depressão. Não adianta eu falar que a pessoa é depressiva se ela tá triste eventualmente, mas aí você conta uma piada, ela dá risada, né? Então, sintomas fundamentais: humor deprimido, perda de interesse e a fadiga, que é uma característica da depressão. E aí vem os outros sintomas que são chamados de acessórios, né? Concentração e atenção reduzida, autoestima e autoconfiança reduzida, culpabilidade ou ideias de culpa e inutilidade, visões desoladas e pessimistas do futuro, sono perturbado e apetite diminuído. Esses são os sintomas que a gente vai encontrar aí. E aí tem episódio leve, né? 2 sintomas desses fundamentais, que é o humor deprimido e perda de interesse, e mais 2 sintomas acessórios. Episódio moderado, sempre, humor deprimido sempre vai ter que estar presente. Então, sempre tem que estar presente esse aqui, tá? E aí a gente tem mais 2 desse aqui, que pode ser esse, no caso do leve, tá? No episódio moderado, são 2 fundamentais, pode ser, como eu falei, esse sempre presente, tá? E aí a gente vai ter os 2 fundamentais, mais 3 a 4 sintomas acessórios, tá? E no episódio grave, 3 sintomas fundamentais, mais 4 aqui acessórios. Então, esse cara vai ter aqui 2, né? 1, 2, por exemplo, né? Aqui, né? E ele vai ter aqui mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, ok? No caso grave. Bom, fatores agravantes, então. O que pode piorar esse quadro? Então, presença de psicose, que é a questão do comportamento já sem controle desse paciente. Ele começa a ficar com medo de perseguição, ele pode ficar suicida, né? A ideação suicida também, que vem aí por conta da psicose, e ele acha que é a pior pessoa do mundo, né? A ideação suicida é outro problema sério, porque a pessoa pode, de fato, aí tentar contra a própria vida. Chama-se tentativa de autoextermínio e conseguir o autoextermínio, né? Outros fatores agravantes é a gravidade dos sintomas, a cronicidade dos sintomas, aquela depressão que persiste até que ele fique em estado de catatonia, presença de doenças, que aí fica mais difícil ainda de você tratar, e ausência de resposta. Tratar a depressão é muito difícil, pessoal, muito difícil. Você começa com uma medicação, geralmente o médico prescreve a medicação, vê se o paciente responde a essa medicação, aí ele não responde, aí tem que passar para outra medicação. E geralmente hoje o que tem dado muito certo, principalmente idosos, são os antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina. Porque é uma questão mais química no idoso, né? Quando a gente envelhece, você tem uma diminuição, né, da produção de neurotransmissores. E a serotonina, por ser um neurotransmissor do humor, acaba aí levando muitas vezes o idoso a ter uma chance maior de desenvolver sintomas depressivos por conta mesmo dessa questão. Então, a gente acaba indicando, o médico acaba indicando, psiquiatra ou clínico, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como, por exemplo, fluoxetina, para que esse paciente possa ter uma resposta positiva aí, tá? Então, a gente também tem aqui outros transtornos de humor relacionados à depressão, como o transtorno bipolar, né? Aonde o paciente apresenta longos períodos de depressão e a presença de mania e hipomania em outros momentos. Então, ele vai ter períodos de tristeza profunda e períodos de agitação, né? Como no caso da mania, ou na hipomania, períodos de fato em que ele quer ficar só sentado ou deitado, não quer aí interagir, né? O paciente também vai apresentar humor eufórico, otimismo exagerado, no caso da presença da fase maníaca, né? Expansividade e bem-estar.
Também ele vai estar com aumento de energia acentuado, no caso da mania aumentada, né, da presença de mania, aceleração do pensamento, sensação de grandiosidade, e no caso da hipomania, insônia, né, tristeza, né. Ele vai apresentar também aumento acentuado das atividades, vai ser altamente produtivo nessa fase, aumento do discurso e ações impulsivas, fazer coisas sem pensar, né. A gente tem uma hipótese biológica que possa explicar isso, que basicamente o que é? Seria a hipótese monoaminérgica, né? Que seria a base biológica da depressão. Então, essa hipótese foi criada entre 1940 e 1950, foi colocada em uso, né? E aonde eles acreditam, os pesquisadores, que existe uma diminuição de neurotransmissores, já falei para vocês agora há pouco, serotonina, noradrenalina e dopamina, diminuição dos monoaminérgicos, principalmente a noradrenalina, e aí, no caso, já falei, a serotonina, né? Para tratar a depressão. Tratar a depressão, como eu falei para vocês, é muito difícil, não é fácil não, tá? Primeiro que você vai ter que ter aí, como é que eu vou te explicar para vocês aí? A percepção, né, de quando esse paciente de fato está apresentando episódio depressivo. A gente, como eu falei para vocês, tem escalas para avaliação. No caso do idoso, a gente tem a escala geriátrica de Savage aí, né? Então, o tratamento biológico, né, ele pode ser feito à base de antidepressivos, né? Agora, peraí que me fugiu a palavra. Eletrochoque, eletroconvulsoterapia, isso. É que às vezes a gente, né, tem a palavra na ponta da língua, ela não sai, né? E a estimulação cerebral, tá? No caso aqui, eletroconvulsoterapia hoje em dia se faz, como a gente já falou lá atrás, né? Eu já falei lá no idoso, dentro do hospital, né? Então, até porque geralmente em estados que o paciente não responde a nada. E tem também os tratamentos psicossociais, que é a psicoterapia, né? Nesse caso, ela é bem interessante no comecinho, para que realmente se identifique se é uma depressão grave ou menor, né? Bom, como eu falei para vocês, a depressão é uma doença mental de elevada prevalência e é mais associada ao suicídio. Então, se o paciente não responde à terapêutica, ele pode sim tentar contra a própria vida, né? O tratamento medicamentoso, como eu falei para vocês, psicoterápico, ele é fundamental, e a escolha do antidepressivo ela é feita com base no subtipo da depressão. Então, geralmente nos antecedentes pessoais e familiares, na resposta desse paciente em relação aos antidepressivos, e geralmente determinado por uma classe de antidepressivos já utilizada, né? E outros se for o caso de doença clínica já caracterizada, né? No tratamento da depressão, de 90% a 95% dos pacientes apresentam remissão total com o tratamento adequado com antidepressivo. E é fundamental que exista uma adesão aí nesse tratamento, né? Porque se ele for interrompido por conta própria ou por uso inadequado da medicação, ele pode aumentar significantemente, olha aí, ou significativamente, melhor, né? O risco de cronificação da doença. Então, hoje, a gente tem aí nos locais, né, de tratamento de depressão, a gente tem aqui as CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, e ambulatórios específicos aí, né? Aqui em São Paulo a gente tem algumas CAPs específicas para tratamento para distúrbios mentais. A gente falou sobre isso também, né, na aula antes da gente terminar, tá? Nesse caso, quais são as orientações que a gente tem que ter aqui para esse paciente, né? Orientações para prevenir a depressão, né, ou para tentar aí cronificar o quadro, seria uma dieta equilibrada, praticar atividade física regularmente, combater o estresse, concedendo tempo na agenda para atividades prazerosas, né, evitar o consumo de álcool, não usar drogas ilícitas, diminuir as doses diárias de cafeína, né, ter uma rotina regular de sono e não interromper o tratamento sem orientação médica. Esses são fatores fundamentais para que a depressão realmente não se torne algo crônico, ok? Então, aqui a gente tem a evolução dos antidepressivos, né? Então, a gente tem aqui na década de 50, onde começou aqui, né? Os antidepressivos mais utilizados eram esses aqui, né? Desipramina, comipramina, amitriptilina, nortriptilina, feneuzina, isocarboxazida e tranilcipramina.
Com a evolução, né, vieram os outros medicamentos, aqui no caso os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, aqui em especial citalopram, né, e outros medicamentos que são usados. Hoje aqui a resposta mais interessante são esses dois aqui, onde os médicos acabam começando com esses medicamentos na prescrição, que são medicamentos que evitam os efeitos colaterais. Por exemplo, antidepressivo tricíclico, o paciente acaba não querendo tomar, né, por conta do, aqui ó, como esse caso aqui, ó, porque diz que engorda, né, e realmente, né, você está fazendo tratamento para depressão, ainda vai ficar obeso, né, muitas vezes acaba aí prejudicando mais a saúde desse paciente, tá? Então, a classificação dos antidepressivos são os antidepressivos tricíclicos, os inibidores, como eu falei para vocês, seletivos de recaptação de serotonina, né, que são esses aqui, ó, inibidores da enzima MAO, outros inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina, que são os IRSN, tá? E antagonistas dos receptores de serotonina 5-HT2A, tá? Essas são a classificação dos antidepressivos usados ainda hoje em dia. Então, assim, quando a gente vai pensar na questão do tratamento mesmo, a resposta inadequada ela é fundamental, né? Então o médico tem que ter muito cuidado, cautela, ele vai testar um antidepressivo, tratamento, às vezes psicoterapia associada, né? Para ver a resposta desse paciente. Então as razões para a falta de eficácia são a dosagem muitas vezes muito baixa, e o paciente acaba ficando tolerante por conta dessa dose baixa, a duração do tratamento muito curta, né? O paciente ficou bom, para de tomar. Falta de aderência, o paciente não quer tomar o medicamento, ou porque dá sono, ou porque engorda. E os efeitos adversos intoleráveis, obstipação intestinal, diarreia, que alguns antidepressivos podem dar nesse paciente, tá? Geralmente, eles são eficazes, né? A resposta terapêutica aparece entre 2 a 4 semanas de tratamento. Alguns pacientes demoram um pouco mais, até 6 semanas, para iniciar realmente a resposta terapêutica, e tem um período de latência aí, né, que seria o início tardio da resposta. A gente também pode encontrar isso. Mas é importante que esse tratamento, esse paciente que esteja em tratamento de depressão tenha um acompanhamento rigoroso, né, nessas primeiras semanas aí acompanhado. Eu vou falar para vocês que na minha percepção, acho que a psicoterapia funciona muito bem. Sabe? A psicoterapia seria basicamente, se ela, às vezes sozinha, né? No idoso ela funciona muito bem, porque muitas vezes a depressão ela se dá porque você está sozinho, porque você está desempregado, como eu já falei, porque você envelheceu, né? E perdeu um parente, um ente querido, ou os filhos foram embora, né? Então, por que não, né? Fazer uma atividade física, se reinventar. Se você acha que tua vida não está boa, né? A gente tem que se reinventar. Estudar, fazer curso, viajar, entendeu? Ir para uma praia de vez em quando. No caso da psicoterapia, participar de grupos mesmo, grupos de autoajuda. No caso do idoso, participar lá na UBS, próximo da casa dele, de atividades lúdicas, né? De repente fazer um crochê, um tricô. Se reinvente, né? A gente precisa orientar o paciente para que ele se reinvente. E aí, quem sabe, a gente consiga aí ter um sucesso em relação a essa patologia. Então, hoje é isso, pessoal. A prova vai deixar para vocês a atividade, o texto e a atividade ali na nosso Google Classroom. E espero que vocês gostem do conteúdo. Um abraço e um beijo da Pro e até a próxima.